gente, tudo bom? Eu decidi gravar esse vídeo porque muitas pessoas estão me perguntando: eu decidi esclarecer isso porque, assim, nesse ano não estava programado na minha vida eu estar aqui vivendo o que eu estou vivendo agora, mas foi realmente um direcionamento de Deus. Para quem me acompanha, sabe que ano passado eu já estava morando na Dunamis Farm, porque eu estava fazendo uma escola chamada Fire and Fragrance Brasil, da Jocum, em parceria com Dunamis. Então eu passei 3 meses fazendo essa escola, né, no teórico, e outros 3 meses no Vale do Ribeira, né, eu participei do time pioneiro do Vale do Ribeira. Só que antes da formatura, que foi em janeiro de 2022, Deus ele já tinha me dado a direção do meu próximo passo. E ele me direcionou para fazer uma escola chamada Hangar, que é aqui na Fazenda. É uma escola fundada pelo Theo Hayashi e não tem nada a ver com a Jocum. É uma escola de treinamento que trabalha muito desenvolvimento pessoal, liderança serva e te capacita para realmente ir para o próximo nível, né? Hangar, para quem não sabe, a palavra mesmo, é um local onde os aviões eles param para se estabelecer, né, para colocar combustível, para ver se alguma peça está solta, para ir depois para o próximo destino. Então essa escola trabalha muito disso, né, para que eu possa ser estruturada, né, para que eu possa organizar as coisas, as palavras também que o Senhor me deu, ser tratada muito em caráter para que eu possa atuar na minha esfera da sociedade. Eu tinha voltado para casa e eu já estava planejando voltar, tipo, ficar direto aqui na farm. Só que quando eu cheguei em casa, as pessoas, elas falaram: nossa, Gabi, eu pensei que você iria ficar para transportar tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você tinha aprendido. E meu pai, ele queria muito que eu ficasse para que eu pudesse ter uma vida estruturada, né, ter algo bem estruturado, um emprego e tal. E isso é coisa de pai, né? Isso, os nossos pais, eles sempre vão querer o nosso bem e tal. Mas eu não tava sentindo que era algo que Deus ele queria pra mim naquele momento, naquela temporada. Mas eu, diante de tantas coisas, de tantas opiniões, eu falei assim: não, eu vou ficar, porque as pessoas, elas precisam de mim. Tipo, eu meio que levei essa responsabilidade, as pessoas precisam de mim. Não no sentido de, nossa, eu vou contribuir pro que Deus quer pra minha vida. E eu decidi agradar mais a opinião das pessoas do que o coração de Deus. Mas Deus, ele é tão bondoso que ele estendeu a sua graça nesse tempo que eu estava na minha cidade. Pra quem não sabe, eu sou de Porto Seguro, Bahia. E eu fiquei nesse tempo lá na minha casa. Teve um pessoal, né, também, que fez essa mesma escola e ficou lá na cidade. Então a gente resolveu se juntar para fazer workshop de evangelismo. Deus ele começou a abrir muito o meu coração sobre os jovens e adolescentes da minha igreja. Então eu comecei a até ter discípula. Então tava tudo muito bem, tava tudo correndo muito bem e Deus ele fez realmente grandes coisas. Só que no fundo eu tava sentindo que não era aquilo que Deus ele queria pra minha vida, sabe? No sentido de temporada, sabe? E eu ainda ficava com o meu coração de que eu deveria fazer o Hangar 1 mês e pouco antes de eu vir aqui pra Dunamis Farm, né, de tudo isso acontecer. Eu tinha sido aceita em uma empresa de marketing, então eu tava muito feliz, tava ganhando salário fixo, o ministério tava crescendo, né, os jovens adolescentes estavam muito mais engajados, tava tudo perfeito. Só que Deus, ele fez estratégias para que eu realmente voltasse e retornasse aquilo que ele tinha pra minha vida. E, cara, ele é muito bondoso, porque às vezes eu fico tipo assim, cara, eu não mereço essa bondade de Deus. Porque, meu Deus, eu sou muito rebelde. Mas, enfim, eu lembro que eu tava numa call conversando com o pessoal que participou do meu time, né, do Vale do Ribeira. E a gente, tipo, tinha muito contato, a gente fez um vídeo chamada. Quando terminou, eu perguntei pra uma das integrantes que era do meu time e que agora ela tá liderando a Dunamis Farm. E ela falou assim: Gabi, aqui vai ter voluntariado de 15 dias, né, do dia 2 de setembro até o dia 15, você quer ir e tal? Eu falei: quero, porque antes eu já tinha falado e ela já sabia muito do meu coração que eu queria muito vir ser voluntariada do Mega Crew.
que é um evento para adolescentes. Então, assim, é uma coisa que eu amo. E eu falei, tá, eu vou me arrumar, vou ir e tal. E aí eu tava me planejando nesse tempo pra vir pra cá. Só que aí, quando eu tava indo pro meu trabalho, Deus ele falou assim, pede suas contas que você não vai voltar mais. E aí eu olhei assim e falei, não, é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu devo estar animada, né, porque meus amigos estão lá e eu acho que sabe aquela vontade de querer ficar lá? Só que isso ficou tão forte, tipo, toda hora o Espírito Santo ele falava, fala com seus patrões e arruma suas coisas que você não vai voltar. E eu falei, olha, vocês sabem que eu vou fazer uma viagem e tal, e eu não sei se eu volto ou se eu não volto. Porque no fundo, tipo, eu já sabia a resposta, mas eu não queria aceitar, sabe? Eu ainda tava esperando o último segundo pra que fosse algo na minha cabeça. Tipo assim, ai, sei lá, eu bati a cabeça, tô louca. E eu falei assim, olha, pra não deixar vocês na mão, porque vocês trabalham com muitas empresas e eu valorizo isso, pode deixar minha vaga, sabe? Pode abrir entrevista pra uma pessoa. Eu passei o contato de uma pessoa já pra eles fazerem entrevista, porque talvez eu voltava, talvez não. Então, de qualquer modo, tinha já uma pessoa. Depois disso, eu já tava mostrando sinais de que ia encerrar o meu ciclo na minha cidade, na minha igreja, por um tempo, né? Porque eu não sei ainda, né? O que vai acontecer nos próximos capítulos, depois desses 3 meses e tal. Quando eu ia comprar minha passagem, como eu teria que estar aqui dia 2, eu planejei estar aqui no dia 1, dormir na casa da minha amiga, que minha amiga também iria pro voluntariado, né? Que ela fez a escola comigo, que ela morava em São Paulo. E aí no dia seguinte a gente ia. Então eu fui procurar passagem dia 1 de ida e dia 15, ali 16 de volta, né? Tava assim, que tivesse mais barato eu ia. Só que aí eu ficava tipo, cara, não tava fluindo, tava de 1.500 pra cima e tipo, era algo impossível eu pagar assim. E eu olhando, falando assim, não, Deus, coloca uma passagem de ida e volta, barato, em nome de Jesus. E eu orava. E teve uma hora que eu parei, eu falei, e Deus falou assim, mas por que você tá comprando passagem de ida e volta? Se eu falei pra você comprar só de ida. Aí eu fiquei assim. Porque muitas vezes a gente ora por certas coisas que não foi do direcionamento de Deus. E a gente fica temando, a gente fica, né? Tipo, não, Deus, eu tenho que voltar. Porque eu sou responsável pelas minhas coisas, pelo meu trabalho, pelo meu ministério, por isso, por aquilo. E não é aquilo que Deus quer, que a gente ore, a gente continua temando. Mas enfim, no final de tudo, mesmo eu comprando passagem só de ida e falando, não, bom Deus, confio no Senhor, eu não agia como se eu tivesse confiado. Por quê? Porque no fundo eu falava assim, cara, se tudo der errado, se for coisa da minha cabeça mesmo, é só eu ir na rodoviária de São Paulo, comprar uma passagem de 200 e pouco, 300 reais, porque nunca muda assim, né? Muito raro mudar a questão de ônibus, que é mais de avião que muda muito. E depois volta pra casa, feliz pra sempre, meu amor, querida. E a gente é burro porque a gente acha que Deus ele não acessa nem os nossos sentimentos mais profundos, né? A gente acha que a gente consegue enganar Deus. Mas na verdade você consegue, né? E aí eu lembro que nessa mesma época, né, nesse mês de agosto, no dia 2 a minha mãe, ela tinha feito cirurgia, né? Ela teve que tirar o útero e tal. E eu tava com minha avó ajudando a cuidar da minha mãe. Quando eu fosse viajar, ia dar 30 dias, só que ela tinha que ficar de repouso repouso e tal, de 40 dias. E aí eu cheguei pra minha mãe e eu falei assim, mãe, Deus tá me dando esse direcionamento e tal. Talvez, se eu for, eu não teria como ficar com você 40 dias, ficaria só 30. Mas se você falar assim, que precisa realmente de mim, eu abdico dessa viagem, né, desse voluntariado e fico com você. Porque eu tava muito preocupada, sabe, em relação a essa questão da minha mãe. E aí, ela foi uma das pessoas, assim, que mais me apoiou, sabe? Foi uma pessoa que me deu a bênção, que falou, Gabi, pode ir, eu confio em você, eu confio naquilo que você carrega. Então, tudo começou a cooperar e eu fiquei tipo assim, nossa, isso aqui tá ficando real, hein? E aí, no último domingo, que eu ia participar da minha igreja, né, antes da viagem do voluntariado, o meu pastor, que ele é líder de jovens, ele falou assim, Gabi, você pode pregar no culto de domingo à noite? Eu achei muito estranho, porque a minha igreja é uma igreja muito tradicional e o meu pastor não deixa, tipo,
qualquer pessoa pregar assim, né? Eu já preguei na minha igreja, só que foi quando eu voltei de missões, né, pra contar o feedback, foi numa quinta-noite, não foi nessa coisa de domingo à noite. E só que eu falei assim, tá bom. E aí Deus ele começou a trabalhar no meu coração de que ele estava permitindo que isso acontecesse, porque ele estava encerrando ciclos na minha igreja. E eu lembro que de sábado para domingo de manhã, eu e os adolescentes, a gente fez um acampar dentro na igreja. E foi realmente um momento, tipo, comunhão master, assim, né? De, tipo, ter muita comida, ter muita brincadeira. E a gente nunca, assim, né? Nesse ano a gente nunca tinha feito algo tão grande assim, né? Eu lembro que no domingo de manhã, quando a gente ia tomar café, começou a tocar a música Pra Onde Eu Vou Sem Você, de Alessandro Vilas Boas. E aí, tipo, eu tava feliz assim, né? Tipo, vamos comer e tal, gente. Na verdade, não fiquei muito feliz, assim, porque de manhã eu não existo. E quando começou a tocar essa música, o Espírito Santo começou a tocar no meu coração e eu comecei a chorar, sem explicação, assim. Eu lembro que eu subi a escada da minha igreja e fiquei lá sozinha. Eu comecei a chorar. E Deus aí começou a falar assim, Gabi, eu tô encerrando a sua temporada aqui na sua igreja e na sua cidade. E eu comecei a chorar, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que eu sentia paz, porque era a voz de Deus, eu tava sentindo muito medo. Era tipo assim, carne e espírito estavam brigando, assim, sabe? O medo da carne e a paz do espírito tava tipo assim, tipo assim, porque eu choro. E eu não queria aceitar muito isso, sabe? Porque minha vida tava muito estável, tava muito bem. E é muito difícil quando quando tá tudo muito bem, Deus te chama pra ir pra um próximo passo, que te tira da zona de conforto e que você não sabe que vai rolar. Esse domingo à noite, a minha mãe, que não ia pra igreja, assim, durante muito tempo, ela foi na igreja e era uma das orações que eu falava pra Deus, que eu falava assim, Deus, eu quero cuidar também da minha casa, da minha família, sabe? Eu quero que minha casa e minha família também conheçam o Senhor. Porque do que adianta a gente ir pra vários lugares, né, várias coisas, vários países, pregar o evangelho e a nossa casa, tipo, não tá. Claro que a gente não tem o poder de convencer ninguém, a gente não pode parar a nossa vida por causa da decisão das outras pessoas, né, em relação a Deus. Mas eu falei, eu quero ser luz na minha casa também, quero testemunhar o Senhor. Deus, ele foi encerrando ciclos muito sobrenaturais, assim. Primeiro foi o do trabalho, que eu falei pra vocês. Depois foi o da viagem, da passagem. Depois foi o dos jovens adolescentes, né, que eu senti que aquele momento era realmente um momento de despedida, né, da comunhão, da festa. E em relação à minha igreja, por conta da pregação, né? E também em relação à família, porque a minha mãe, ela foi. Depois que passou esses dias, no último dia do mês, eu não falei pra ninguém que, tipo, não vou voltar, porque eu ainda não tava aceitando isso. Mas eu não me movi por fé, no sentido de, eu não arrumei uma mala grande. A mala que eu vim só foi de 10 quilos. Tipo assim, com roupas, com pouca roupa, sabe, pouca coisa, só pra 15 dias mesmo. Eu não tinha levado o travesseiro, porque eu falei, 15 dias eu aguento, tipo, sem travesseiro. Vou levar realmente pouca coisa pra não me estressar muito. Quando eu tinha chegado na casa da minha amiga em São Paulo, ela tinha compartilhado algumas histórias comigo que linkavam muito com o que eu tava vivendo uma temporada com Deus. De que Deus tinha direcionado ela a fazer uma escola, né, daqui da fazenda, que é o DBS. E ela meio que desobedeceu e tal, Deus continuou estudando na graça, mesma história que eu, só que era escola diferente. E eu falei, caramba, velho, e a gente sentiu o quanto Deus, ele ainda estendia graça para que a gente pudesse continuar a viver aquilo que ele tinha pra gente, sabe? E a gente falou, cara, a gente não sabe o que vai rolar nesse voluntariado de 15 dias, mas bora ficar com o coração aberto para aquilo que Deus falar. E eu lembro que eu passei por experiências muito incríveis aqui, no sentido de as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, você não né? Ou você vai fazer um hangar? E aí eu lembro que no primeiro dia quando eu cheguei, era a formatura do hangar. E a gente ia servir. Eu lembro que quando a minha amiga ela tava se arrumando, que ela ia se formar nessa escola, ela olhou pra mim e ela falou assim, era pra você fazer o hangar e você desobedeceu. E agora você tá aqui, você vai continuar desobedecendo a Deus? E eu não tinha falado nada pra ela sobre o que aconteceu em janeiro, sobre tudo, porque a gente não se via há muito tempo. Eu olhei e falei assim pra ela,
boa tarde, primeiramente, tudo bom? Como é que você está? E aí Deus, ele continuou a falar comigo sobre que essa era a temporada que era pra eu vir. E aí os dias foram passando e tal, e eu não tava aceitando. Porque eu falei, cara, eu tenho ensaio agendado, eu tenho isso e aquilo pra fazer na minha cidade, não faz sentido nenhum eu do nada largar tudo e ficar aqui de boa. Nem dinheiro eu tenho pra pagar essa escola. Todos os dias Deus, ele falava muito através das pessoas sobre essa questão dessa temporada. Deus, ele tá falando sobre algo comigo e eu não querendo aceitar. E eu lembro que, tipo assim, eu sempre falo isso e é algo que vocês precisam levar pra vida de vocês. Não é só porque muita gente fala uma palavra que você precisa aceitar e você, nossa, vou seguir minha vida por causa das palavras das pessoas. Não. Deus, ele também precisa falar com você no seu secreto para que as coisas, elas também se confirmem. Então, durante todo o meu secreto, durante os meus devocionais, Deus, ele falava muito sobre trabalho, um tempo de serviço, um tempo de eu crescer em liderança. E eu só chorava assim no meu devocional, né? Falava assim, meu Deus! Só que eu não tava querendo aceitar isso. E aí eu conversei com uma amiga minha chamada Jennifer. Eu falei assim, Jenny, Deus tá falando isso e isso comigo, mas eu tenho isso e isso que eu deixei lá pra trás. E ela foi muito direta, porque ela é muito direta. E ela falou assim, Gabi, o que Deus tá falando com você? Eu falei, eu sei fazer mangá. E aí ela falou assim, então tá na hora de você parar de agir como uma menina, como uma criança, e você agir como uma mulher. Em relação a Deus, você não toma mais leitinho, você toma o grosso já. Então, começa a obedecer a Deus e começa a se mover nisso. E ela falou assim, o próximo passo que você tem que fazer não é entrevista pro Orgar, mas sim falar com sua liderança, falar com seu pastor, com seus pais. E se, tipo assim, tudo cooperar, tudo se te faz, você vai e faz a entrevista. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão. Foi quando eu respirei e eu falei assim, não, eu preciso realmente me mover por fé. Porque eu falei assim pra Deus, Deus, tá, o Senhor tá me direcionando isso, mas eu não recebi nenhuma oferta. Só que eu tava sentindo que, tipo, era pra eu primeiro começar a me mover pela palavra que ele falou, pra que ele pudesse romper. Porque ele não quer que a gente haja como marionete, tipo assim, olha, eu te dei esse posicionamento e toma aí a força. Não, ele realmente precisa do nosso posicionamento, se é sim ou é não. Deus, ele faz um convite, sabe? E eu precisava responder esse convite, não é um convite de, não sei, mas é um convite sim ou não, você quer ou não? E aí, Deus começava a abrir as portas. E aí eu lembro que depois dessa conversa, eu conversei com minha liderança, conversei com meu pastor, conversei, né, com os meus pais e tudo começou a cooperar, né? Eles deram uma bênção. E eu lembro que depois de tudo começar a cooperar, e quando as pessoas me perguntavam, você vai ficar pro Orgar? Eu falava que sim, porque eu falei, mesmo que eu não tenha dimensão do que está acontecendo, eu preciso me mover por fé, eu preciso dar o meu sim pra Deus. E foi quando isso começou a acontecer. Eu lembro que eu conversei com os meus clientes porque eu tinha que estornar todo o dinheiro. Tipo assim, eu tinha que estornar todo o dinheiro do pessoal e eles também falaram assim, Gabi, tá tudo bem, pode estornar e tal. E eu falei assim, Deus, agora é com você, você vai prover. E eu lembro que 30 minutos antes de começar o hangar, eu já tinha pagado o total da primeira parcela, que são 4. E eu paguei o total da primeira parcela. E eu falei, meu Deus, isso aqui é real, tá acontecendo. Não foi nada planejado por mim em relação a isso, mas foi algo planejado por Deus e eu não sei o que vai acontecer depois desses 3 meses, não sei a palavra que Deus vai me direcionar. Eu sinto que é realmente um tempo em que eu tô vivendo algo novo com Deus e que eu preciso responder o sim pra Ele, sabe? Porque é muito fácil a gente viver a nossa vida com algo estabilizado, com a nossa vida estabilizada e falar, Deus, eu confio em Ti, mas quando Ele pede algo pra gente que a gente não vê o chão, é aí que a gente meio que prova, sabe, do amor realmente verdadeiro dele. Eu lembro muito sobre o que me fez tomar essa decisão de ficar aqui, foi quando Deus ele falou, Gabi, você tá mais preocupada em agradar o coração das outras pessoas do que agradar meu coração. Isso foi
muito pesado pra mim, porque muitas vezes a gente vive a nossa vida, né, em comunhão com Deus, a gente ora, a gente faz os devocional, nossas coisas, e eu não tinha parado muito pra pensar nisso, sabe? Não de ele ser o árbitro das minhas decisões, da minha vida, mas sim as pessoas, as circunstâncias, aquelas coisas que eu vejo. Então, se você quiser saber mais sobre aquilo que eu tô vivendo nessa temporada, responde aqui esse vídeo que eu entro em contato com você e a gente conversa mais sobre. Se você quiser fazer parte também daquilo que Deus está fazendo na minha vida, investindo em missões, investindo naquilo que Deus está fazendo na minha vida, responde aqui, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer de fazer que você se sinta parte daquilo que Deus está fazendo na minha vida. E é isso, Deus abençoe. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tchau! E eu tô em outro cenário aqui porque, só pra esclarecer, mesmo eu tendo vindo sem cobertor, sem travesseiro, sem quase roupa, Deus todos os dias ele começou a prover tudo. Então eu já tenho roupa de cama, eu já tenho algumas roupas, então assim, vale muito a pena arriscar naquilo que Deus faz, porque ele sempre se mostra sendo um pai provedor. Então é isso, agora o vídeo finalizou. Ah, e outra coisa, se você quiser saber mais sobre a Dunamis Farm, sobre o hangar, sobre qualquer outra coisa que você queira que eu faça um vídeo, coloca aqui nos comentários o próximo tema que você quer. Tchau, agora é sério, gente, tchau.